Olá, apaixonados do Tubeflix. Não esqueçam de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. Se prepare, a história de hoje já vai começar. O vento soprava forte quando Sofia desceu do ônibus, segurando a pequena mala de lona como se sua vida dependesse dela. Seus sapatos, gastos pelo tempo, afundavam no cascalho da estrada que levava à imponente mansão Montenegro. O portão de ferro se ergueu diante dela como um aviso silencioso: ali, ela não pertencia. Mas não tinha escolha. A casa precisava do dinheiro. A avó precisava dos remédios. E, acima de tudo, ela precisava de um recomeço. A governanta a recebeu sem sorrisos, apenas um aceno seco de cabeça antes de levá-la para dentro. Sofia seguiu em silêncio, absorvendo os corredores largos, os móveis de madeira escura, os lustres que projetavam sombras fantasmagóricas no teto alto. Cada detalhe gritava riqueza e frieza ao mesmo tempo. Suas tarefas serão simples. Não fale mais do que o necessário, não mexa no que não deve, acima de tudo, não incomode o Sr. Montenegro, advertiu a governanta, sem se preocupar em suavizar o tom. Sofia apenas assentiu. Então, a voz dele preencheu o espaço. Quem é essa? A pergunta veio de uma escada de mármore que se estendia como um trono para o segundo andar. Ele desceu devagar, como se soubesse que cada passo seu carregava um peso insuportável para os outros. Eduardo Montenegro. O homem que Sofia conhecia apenas por nome e reputação estava agora diante dela. Ele não era velho, como imaginara. Nem franzino. Nem monstruoso. Era um predador perfeitamente esculpido. Os cabelos escuros, ligeiramente desalinhados, contrastavam com o olhar afiado e impassível. Os traços eram fortes, a presença esmagadora. A roupa, uma camisa aberta no colarinho e um relógio de prata no pulso, parecia escolhida para reforçar que ele não precisava se esforçar para ser respeitado. Sofia, senhor. A nova empregada, respondeu a governanta. Eduardo avaliou por um instante que pareceu longo demais. Pequena demais. A frase veio sem emoção. Espero que trabalhe melhor do que parece. Foi embora antes que Sofia pudesse sequer respirar aliviada. Sofia sabia que seriam dias desafiadores, mas ela não podia se esquecer que estava ali pelo dinheiro. Ela era apenas a simples empregada doméstica. Os dias seguintes se passaram em silêncio. Sofia se moveu pela mansão como uma sombra. O trabalho era exaustivo, mas ela já estava acostumada ao peso das horas longas e dos joelhos ralados no chão frio. O que não estava acostumada, no entanto, era a presença dele. Eduardo Montenegro nunca estava longe o suficiente. No começo, Sofia pensou que era apenas paranoia. A mansão era grande, mas ele parecia surgir nos corredores quando ela menos esperava. Seu olhar era uma lâmina sobre sua pele, sem nunca de fato tocá-la. Na primeira vez, foi no salão principal. Ela espanava os móveis quando sentiu uma presença às suas costas. Virou-se devagar e o encontrou ali, apoiado contra a moldura da porta, observando. Você sempre trabalha em silêncio? A voz dele cortou o ar. Sofia hesitou. O que ele queria que ela respondesse? Que deveria cantar para entreter os corredores vazios? Sim, senhor. A resposta saiu baixa, mas firme. Ele ergueu uma sobrancelha, como se testasse algo invisível. Depois, saiu sem dizer nada. Na segunda vez, foi na biblioteca. Sofia equilibrava uma pilha de livros antigos quando ele entrou e passou perto o suficiente para que o aroma de café e cedro preenchesse o espaço entre eles. Gosta de ler? Perguntou, casualmente. Ela piscou, surpresa. Ele falava com ela? Sim. A resposta foi curta, mas verdadeira. Ele pegou um livro na estante, folheando sem pressa. E o que você lê? Sofia apertou os dedos ao redor da pilha de livros. Aquilo parecia uma armadilha. O que estiver ao meu alcance. Dessa vez, o canto da boca dele puxou para cima, mas não era um sorriso. Boa resposta.
Foi embora antes que ela pudesse decifrar o que aquilo significava. E então vieram outras vezes. Os olhares que se cruzavam à distância. Os momentos em que Sofia sentia o peso da atenção dele, mesmo sem vê-lo. Pequenas provocações disfarçadas de conversa. Eduardo Montenegro a observava como quem estuda algo curioso. Algo diferente. E Sofia sabia. Ela não era estúpida. Sabia que homens como ele não olhavam para mulheres como ela. Mas Eduardo olhava. Como um lobo farejando um segredo. E era isso que a assustava mais do que qualquer outra coisa. Sofia amava a leitura, sempre sonhou em ter oportunidades de estudos, estudar em uma universidade, mas a vida não era generosa com ela. Para Sofia, poder limpar a biblioteca era uma das partes mais prazerosas do seu dia. Eduardo Montenegro sempre teve controle sobre tudo. Sobre sua empresa, sobre seus funcionários, sobre si mesmo. Ele sempre teve tudo o que desejava e na hora que desejava. Eduardo era um homem fechado. Algumas pessoas diziam que ele tinha trauma com as mulheres, pois já havia sofrido muito e por conta disso se tornou um homem rude e cruel. Ele via as mulheres como meros objetos, pessoas que ele poderia comprar com bons presentes, passar uma noite de prazer e depois esquecer que aquilo tudo aconteceu. Ele não se envolvia com as suas empregadas domésticas, geralmente nem olhava para elas, deixava que Carlota, a empregada mais velha da mansão, cuida-se de tudo isso para ele. Mas havia algo em Sofia que chamava a sua atenção. E ele começou a testar os limites de Sofia. Primeiro, de forma sutil. Um toque de dedos quando entregava um copo. Uma aproximação desnecessária quando passava por ela nos corredores. Pequenos gestos que a faziam prender a respiração, mas nunca fugir. Mas ela notava. Sofia não era ingênua. Ela sentia quando ele estava perto antes mesmo de vê-lo. O ar mudava. A temperatura do ambiente oscilava. E então vinha aquele olhar, não apenas de um homem observando uma mulher, mas de um predador avaliando uma presa. Era como um lobo que estava pronto para comer a cabrita virgem, que nunca antes foi tocada, mas estava no campo em um dia lindo de sol. E a pergunta que a aterrorizava era: até quando ele apenas observaria? Sofia não tinha medo de Eduardo, mas devido à fama de rude que ele levava, ela sempre parecia preocupada. Era como se ele fosse atacá-la a qualquer momento, mas ao mesmo tempo ela pensava: e se isso for fruto da minha imaginação? Eu sou apenas uma empregada doméstica, não há o porquê alimentar esses pensamentos. Naquela noite, Sofia estava sozinha na cozinha, lavando a última leva de pratos. As outras empregadas já haviam subido para seus quartos, e a mansão estava mergulhada em um silêncio espesso. Foi quando sentiu o cheiro amadeirado. O calor de uma presença muito próxima. Ela se virou devagar e encontrou Eduardo ali, parado na entrada da cozinha, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos, as mãos nos bolsos. Ainda acordada? Sua voz soou arrastada, como se já soubesse a resposta. Terminando o serviço, respondeu Sofia, forçando a voz a soar firme. Ele se aproximou, passos calculados, e encostou-se ao balcão ao lado dela. Não a tocou, mas a tensão era tão densa que parecia física. Então ele arriscou uma pergunta: o que você fazia antes de vir trabalhar aqui? Observo que ainda é muito nova. Ela franziu a testa. Eu morava em um abrigo para meninas, e quando fiz 18 anos, chegou a hora de sair e tomar partido da minha vida por minha própria conta. Ele continuou: olha, que interessante. E como você soube que aqui na minha casa havia essa oportunidade? Ela respondeu: eu vi através de um anúncio. Eduardo, segurando um copo com água na mão, disse: que bom, espero que você construa uma boa história de vida para você. Boa noite, Sofia. E assim ele foi saindo da cozinha e a deixando sozinha. Sofia sentiu o estômago afundar. Ela não tinha uma resposta. Não queria admitir, mas naquele momento ela achou Eduardo um homem lindo e atraente. Ele não parecia ser aquele homem tão rude da forma que falavam dele. Sofia terminou os seus serviços e voltou para o seu quarto. Ao deitar na cama, ela não parava de pensar em Eduardo,
o cheiro do seu perfume, o seu charme. Mas logo repreendeu os seus próprios pensamentos falando consigo mesma: Sofia, não se iluda. Um homem como ele somente te usaria e jogaria fora. No outro dia, ainda era manhã bem cedinho e Sofia já estava pronta para mais um dia. Ao passar próximo à piscina, lá estava ele, Eduardo, um homem imponente e chamativo, sentado, tomando seu café da manhã e lendo os noticiários daquele dia. Sofia tentou passar despercebida por ele, mas ao vê-la ele disse: Bom dia, Sofia. Sofia, tomada pela timidez, respondeu: Bom dia, doutor Eduardo. Ele ergueu uma mão sinalizando para que ela se aproximasse, mas ao ver que Sofia ficou imóvel, ele se levantou e foi em direção dela e, lentamente, empurrou uma mecha de cabelo solta para trás da orelha dela. Você tem medo de mim, Sofia? Era um sussurro. Um veneno doce escorrendo pelo ar entre eles. Ela deveria dizer sim. Mas o problema era que não sabia mais se o que sentia era medo ou algo ainda pior. Sofia não respondeu nada. Apenas abaixou a cabeça. Eduardo então disse a ela: Você não precisa ter medo de mim, eu não vou fazer nada com você, Sofia. Apenas desejo que você tenha bons dias enquanto estiver trabalhando na minha casa. Eduardo pegou alguns documentos que estavam em cima da mesa onde tomava o seu café e foi saindo para mais um dia intenso de trabalho na sua empresa. Após um dia intenso de trabalho, ao voltar para casa, Eduardo resolveu sentar no jardim para descansar um pouco. Foi quando ele ouviu, por acaso, uma conversa entre duas empregadas no jardim, sem que elas percebessem sua presença. Você viu como o patrão olha para Sofia? Como não ver? Ele nunca olhou assim para nenhuma mulher aqui. Ela é diferente. Até hoje nunca teve ninguém. Como assim? Nunca. Nem um namorado, nem nada. É virgem. O impacto daquelas palavras atingiu Eduardo como um soco. O mundo ao seu redor se dissolveu. O barulho das folhas, a brisa da noite, o murmúrio das vozes, tudo se tornou irrelevante. Ela nunca teve ninguém. O pensamento girava em sua mente, se repetindo como um eco interminável. Sofia era lindíssima, ele não poderia negar, porém, o fato de saber que nunca antes ela foi tocada por ninguém, acendeu nele o desejo por ela, mas ao mesmo tempo ele sabia que precisava ter cautela para não assustar Sofia, para que ela não achasse que ele a atacaria sem que ela desejasse. Agora, tudo fazia sentido na cabeça de Eduardo. Aquela cabritinha virgem, a sua pureza o atraia. Por isso Sofia era tão tímida. Eduardo ficou pensando em Sofia por horas, mas os pensamentos começaram a se tornar confusos, pois a partir dali o sentimento do desejo se misturou ao sentimento da proteção. O olhar inocente que não conseguia esconder. O jeito como seu corpo parecia rígido sempre que ele estava perto. Sofia era o sonho de desejo dele. Ela era intocada. Eduardo sentiu algo feroz rugir dentro dele. Algo primitivo. Ele queria ser o primeiro. O único. A ideia o dominou de forma incontrolável. Ele nunca desejou nada com tanta força antes. Mas Sofia não sabia disso. Ainda. Mas ele não deixaria que a fera que despertou dentro dele colocasse tudo à risca. Ele teria que ser cauteloso, e com certeza, jamais faria nada que ela não desejasse. Na manhã seguinte, a tensão entre eles havia mudado. Sofia sentiu isso no instante em que entrou na biblioteca para limpar as prateleiras e o encontrou lá, sentado em uma poltrona de couro, observando-a. Dessa vez, ele não desviou o olhar quando ela percebeu sua presença. Não fingiu que sua atenção estava em outra coisa. Eduardo Montenegro a olhava como um homem que já tomou sua decisão. Bom dia, Sofia, ele disse, e pela primeira vez, seu tom de voz não soou casual. Soou como uma promessa. Ela respondeu, bom dia, doutor. Te desejo um excelente dia, Sofia. Ele saiu e a deixou com os seus serviços. Sofia sentiu o ar se comprimir ao seu redor. Aquela não era a primeira vez que Eduardo Montenegro a olhava assim, mas algo em sua postura havia mudado.
Havia uma certeza nele agora, uma decisão silenciosa que pairava entre eles como eletricidade antes da tempestade. Ela apertou o pano em suas mãos, os nós dos dedos pálidos, e desviou o olhar para a prateleira de livros que deveria limpar. Mas sabia que ele continuava ali, imóvel, observando. Você continua tendo medo de mim, Sofia? A pergunta veio baixa, arrastada, e fez seu corpo congelar. Eu não tenho medo. Sua própria voz soou frágil. Tá certo, Sofia. Eduardo saiu e a deixou em paz. Durante o dia Sofia pensava em Eduardo a todo momento. Ela contava as horas para que ele chegasse em casa apenas para sentir o cheiro do seu perfume, o perfume amadeirado que ela tanto apreciava. Quando Eduardo voltou para casa no final daquela tarde, desta vez, Sofia, tomada pelos seus estímulos, foi até ele em uma iniciativa e disse: Doutor Eduardo, seja bem-vindo, como foi o seu dia? Eduardo olhou para ela de forma surpresa e respondeu: Obrigado por perguntar, Sofia, o meu dia foi muito bom, e o seu? Eles começaram a conversar. Eduardo perguntava a Sofia o que ela achava sobre os trabalhos da casa, perguntou também qual a idade dela, se ela tinha expectativa de vida, o que desejava para o seu futuro. Sofia engrenou naquela conversa com Eduardo, ela se sentiu à vontade para falar sobre os seus objetivos e contou um pouco mais sobre a sua vida antes de chegar naquela mansão. As demais empregadas, ao verem aquela cena, ficaram chocadas e ciumentas. Afinal de contas, Sofia era a mais nova a chegar naquela casa e apenas com ela o patrão demonstrava intimidade e interesse. Sofia se manteve em pé durante todo o tempo enquanto conversava. Eduardo sinalizou para ela pudesse sentar, mas ela respondeu: Não, eu sou a empregada, não posso esquecer disso. Sofia ficava encantada com a beleza de Eduardo. Ele era um homem lindo, alto, forte, corpo encantador, os seus lábios pareciam doces, doces macios e bons para serem mordidos. Já Eduardo, ele olhava para Sofia e imaginava ela em seus braços, aquela cabritinha que nunca antes havia sido tocada por nenhum outro homem. Ela estava ali, na sua frente, o seu corpo exalava o frescor da juventude, a pele macia como a de pêssegos. O cheiro de Sofia era mais doce do que as flores que estavam no jardim de Eduardo. Sofia então disse a Eduardo: Doutro, agora preciso ir, irei volta ao meu posto. Eduardo apenas consentiu com a cabeça e Sofia se retirou deixando ele sozinho. Após aquele dia de trabalho, Sofia estava exausta, ela estava em seu quarto, já era quase meia-noite, e ela estava lendo um livro. Sofia não estava em seu horário de trabalho, ela usava uma camiseta comprida e meias. O seu quarto era próximo à cozinha. Ela se levantou e foi até a cozinha beber água. Enquanto ela abria a geladeira, para sua surpresa chegou Eduardo. Ele não estava perseguindo ela, mas coincidiu que decidiram beber água no mesmo momento. Eduardo, ao ver Sofia na cozinha, disse: Sofia, perdeu o sono também? Ela, sorrindo, disse: Sim, eu estava lendo um livro e sentir muita sede. Eduardo tentou passar para o outro lado da cozinha, mas sem querer, ele se enroscou em Sofia e ela sentiu o corpo daquele homem colado ao seu. Sofia fechou os olhos e não disse nada. Eduardo, como um bom lobo predador, disse a ela: Está muito quente hoje. Sofia, olhando para ele sem camisa, não conseguia disfarçar a sua admiração por Eduardo. Ele era lindo. O homem mais lindo que ela já havia visto. Eduardo foi se aproximando de Sofia, e Sofia começou a corresponder à aproximação dele. Quando eles caíram na real, Eduardo estava com aquelas mãos grandes e fortes enroscadas na cintura de Sofia. Sofia, em bem menor que Eduardo, ela suspendeu os seus pés e tocou os seus lábios nos dele. Eduardo sentiu naquele momento o desejo explodir dentro dele. Ele segurou Sofia mais forte, colocou as suas mãos grandes e fortes por trás do pescoço dela, e de maneira gentil e doce começou a sentir o cheiro dos seus cabelos. Sofia sussurrava aos ouvidos dele. O fogo do desejo estava presente naquele momento, a cozinha pegava fogo, mas Sofia sentia medo de se entregar àquela paixão, afinal de contas, ela nunca havia sido tocada por ninguém. Sofia disse a Eduardo: Eu nunca fiz isso, Eduardo. Eu não posso. Eduardo, embora tomado pelo desejo, disse a ela: Sofia, eu te desejo como nunca desejei nenhuma outra mulher, mas não me forçarei a nada, minha cabrita, somente quero o que você quiser e na hora que você quiser.
Sofia podia ver que Eduardo, embora tomado pelo fogo do momento, ele se controlava, respeitando a sua vontade. Com medo de não conseguir se controlar, Eduardo segurou a cabeça de Sofia, deu um beijo em sua testa e a deixou sozinha na cozinha. Ele voltou para o seu quarto. Eduardo nunca foi paciente. Mas com Sofia, algo nele gritava para que não a assustasse demais. Ele não entendia, mas queria que ela quisesse. Isso o enlouquecia. Ele não estava acostumado a não tomar o que queria. Mas Sofia precisava ser conquistada. E ele estava disposto a esperar. Nos dias seguintes, os toques acidentais se tornaram propositais. Eduardo testava seus limites. Passava por trás dela na cozinha, deixando que seus dedos roçassem levemente sua cintura. Segurava sua mão ao entregar algo, demorando um segundo a mais do que o necessário antes de soltá-la. Se ela entrasse em incômodo, ele já estava lá. Ele queria quebrar suas barreiras, fazê-la admitir o que ambos já sabiam. Mas Sofia, embora fosse também o que ela desejasse, existia algo que a impedia de enfrentar o seu desejo. O problema era que sua resistência estava cada vez mais frágil. Ela desejava aquele homem com todas as forças do seu pensamento e do seu corpo. Naquela noite, a tempestade caiu pesada sobre a mansão. Sofia estava na lavanderia quando a luz piscou e apagou. O trovão rugiu logo depois, fazendo o chão tremer. Ela segurou a respiração, esperando que o gerador fosse ativado. Mas os segundos passaram e nada aconteceu. O corredor estava mergulhado na escuridão quando ela saiu, os braços cruzados sobre o peito. De longe ela viu que Eduardo estava chegando em casa, ele corria na chuva, a sua roupa estava toda molhada. Foi quando ele olhou para o lado e viu Sofia no escuro. Ele perguntou a ela: "Você tem medo do escuro?" A voz dele veio de algum ponto à sua esquerda. Sofia se virou rápido demais. Eduardo estava ali, encostado à parede, observando-a na penumbra. "Não." Sua voz saiu trêmula. Ele sorriu, um fantasma na escuridão. "Mentirosa." Ela deu um passo para trás, mas ele se moveu também. Não a tocou, mas bloqueou seu caminho. "Diga-me para parar, Sofia." A voz dele era um desafio, baixa, controlada. Apenas uma palavra. Ela abriu a boca. Mas nada saiu. Porque, no fundo, Sofia sabia a verdade. Ela queria que ele a tocasse. E Eduardo Montenegro sabia disso antes mesmo dela. Sofia estava toda molhada, o seu corpo desenhado nas costuras daquela roupa de empregada doméstica. A respiração de Sofia estava descompassada. O silêncio entre eles era mais pesado que a própria escuridão ao redor. O coração dela martelava no peito, um ritmo frenético que denunciava tudo o que tentava esconder. Eduardo estava ali, perto, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, a eletricidade invisível que os envolvia. "Diga-me para parar." A voz dele era grave, um sussurro que roçava sua pele. Sofia sabia que deveria. Ela não era ingênua. Sabia o que significaria cruzar aquela linha, o que significaria deixar Eduardo Montenegro invadir seu mundo, seu corpo, seus desejos, mas afinal de contas era isso mesmo que ela desejava, que ele invadisse, que chegasse como um predador faminto. Ele era perigoso. Não apenas porque podia machucá-la, mas porque podia consumi-la, porque acendia nela o fogo da paixão, o desejo de estar com aquele homem de mãos de grandes e fortes. Mas algo dentro dela ainda gritava. Algo dentro dela sacudia o seu corpo. Eduardo observou cada pequena reação dela, cada tremor de hesitação, cada faísca de desejo que lutava contra o medo. Ele podia tomá-la ali mesmo, sabia disso. Mas queria mais. Queria que fosse escolha dela. Sofia era diferente, existia um sentimento maior que o desejo por aquela cabrita que ao mesmo tempo parecia assustada e forte. Dona de si. Dona dos seus próprios desejos e anseios. E então, pela primeira vez, ele fez algo que nunca fizera antes. Recuou. Deu um passo para trás, criando um espaço entre eles que parecia um abismo.
Sofia piscou, confusa, como se seu corpo tivesse sido arrancado de um feitiço invisível. Por quê? A palavra escapou antes que pudesse segurá-la. Ele sorriu, mas não era arrogante. Era perigoso. Porque quero que me peça. Eu só quero o que você quiser, Sofia. Eu só quero o que você me permitir. Sofia estremeceu. Ela estava ficando louca, aquele homem a deixava louca, a vontade dela era de pular no colo dele e amá-lo intensamente naquela lavanderia. Eduardo sabia o que estava fazendo. Ele plantava uma semente que cresceria dentro dela, que a atormentaria até o momento em que não pudesse mais resistir. Ele não a queria como uma entrega forçada. Ele a queria como uma entrega total. Mas Sofia fugiu. Sofia saiu correndo no meio da chuva deixando Eduardo. Ela entrou em seu quarto, se jogou na sua cama, e parecia lutar contra si própria, contra o seu próprio desejo. O desejo era como um fogo que consumia Sofia por completo. No dia seguinte, ela evitou Eduardo o máximo que pôde. Manteve-se ocupada, atenta, certificando-se de não cruzar com ele nos corredores, nos salões, na biblioteca. Mas evitá-lo não significava esquecê-lo. Pelo contrário. A lembrança da noite anterior queimava em sua mente como um ferro em brasa. E Eduardo sabia disso. Na primeira vez que a viu passando pelo salão, lançou-lhe um olhar cheio de significado, sem dizer nada. Na segunda, fez questão de tocar sua mão ao lhe entregar um objeto qualquer, demorando-se apenas o suficiente para fazê-la prender o ar. Na terceira, quando finalmente a pegou sozinha na despensa, simplesmente a observou por longos segundos antes de dizer: Eu te desejo, Sofia, mas se você fugir eu te deixarei ir, não irei fazer nada que você não deseje que eu faça. Você é a minha cabrita assustada, e eu sou o lobo, mas com você sou um lobo respeitador, não avançarei sem que você deseje. Sofia apertou os punhos. Eu não estou fugindo de você, Eduardo. Você está. Ela não respondeu. Porque sabia que era verdade. Naquela noite, choveu outra vez. Sofia estava deitada em sua cama, o som da tempestade lá fora misturando-se ao caos dentro dela. A escolha estava ali, à sua frente, pulsando como uma segunda pele. Ela sabia que, se ficasse, nunca mais seria a mesma. Então se levantou. Descalça, vestindo apenas uma camisola fina, atravessou o corredor escuro até a porta que sabia que nunca deveria cruzar. Mas cruzou. Eduardo estava acordado, sentado em uma poltrona próxima à lareira. Quando a viu, pareceu surpreso. Ergueu o olhar, avaliando-a. Ele não podia acreditar que Sofia estava vestida daquela forma, vestida para matar aquele homem que se renderia totalmente a ela. Sofia não disse nada. Apenas avançou um passo hesitante para dentro do quarto. Eduardo se levantou devagar, os olhos fixos nos dela, e então perguntou: Tem certeza? Sofia sentiu o mundo inteiro se fechar ao redor dela. Mas, pela primeira vez, não sentiu medo. Sim. Naquela noite, Sofia se entregou. Sofia e Eduardo viveram momentos lindos e quentes de amor enquanto a chuva caia lá fora. Foram horas se amando, como se o mundo estivesse parado para o amor deles. Eduardo falava palavras gentis e lindas a Sofia, palavras que toda mulher gostaria de ouvir de um homem. Ele dizia: Como você é formosa, amada minha. Seus lábios parecem mel, o seu corpo, a sua virgindade, isto me aproxima de você. Você é o meu delírio mais perfeito, Sofia. Por você eu sou capaz de mudar, se esquecer a minha vida passada e passar a viver essa construção com você. Sofia se sentia segura nos braços daquele homem e o amava como ela fosse a mulher mais preciosa do mundo. O corpo quente e forte de Eduardo parecia dois muros a proteger Sofia. Eles se amavam, se envolviam, se encaixavam perfeitamente como uma construção que foi feita especificamente um para o outro. Naquela noite Eduardo disse a Sofia: Minha cabrita, eu já conheço a sua história e quero que a partir de hoje, se você me aceitar, que seja a minha mulher. Eu quero te dar uma vida melhor, oportunidades. Amanhã pela manhã iremos procurar outra pessoa que substitua a sua vaga. A partir de agora você é a minha mulher, a dona de mim. Sofia estava como os que sonham,
Ela quase não podia acreditar que a vida dela estava ganhando um novo rumo. Eduardo se mostrou um homem apaixonado e extremamente romântico, ele colocava o mundo aos pés de Sofia. Sofia foi pedida em casamento por ele, a cerimônia foi um sonho, ele fazia questão de apresentá-la a todos como a Senhora Montenegro. Eduardo e Sofia se amavam incansavelmente todos os dias, e para realizar um desejo de Eduardo, Sofia em uma das noites de chuva que caia naquela mansão, ela o amou na lavandeira. E em outra noite, ela o amou na cozinha. Eduardo era o homem mais feliz do mundo, e por conta disso a família começou a crescer. Sofia engravidou de gêmeos, e logo após teve mais um filho. Sofia dizia a Eduardo, ao lobo do amor, ao homem que nunca a forçou. Ao homem que a fez querer escolher. Ao homem que a fez mulher. Ao homem que ela, a cabrita virgem, se entregou. E Eduardo Montenegro, pela primeira vez na vida, soube o que era perder o controle. E isso fez dele um prisioneiro. Não do desejo, mas do amor. Me conta o que acharam dessa história, românticos do Tubeflix. Você viveria o fogo da paixão desse jeito? E a lavandeira, você amaria lá também? E não esquece de me dizer de qual lugar desse mundo está assistindo a essa história, quero te conhecer melhor. Beijos e até a próxima!